Você já parou para pensar no que realmente é o tempo? Não o tempo do relógio ou do calendário, mas o tempo como uma dimensão do universo. O tempo é uma constante? Ele flui em uma única direção? Ou será que ele é apenas uma ilusão, uma construção da mente humana? No vídeo de hoje, vamos explorar o fascinante mundo da física quântica e como ela nos obriga a repensar tudo o que achamos que sabemos sobre o tempo. E mais, vamos entender como isso afeta diretamente o futuro das viagens espaciais. Porque acredite, entender o tempo pode ser o primeiro passo para ultrapassar as fronteiras do espaço. Prepare-se para uma jornada onde ciência e mistério se encontram, onde as leis do universo parecem dobrar e onde o impossível pode, talvez, se tornar possível. O tempo na física clássica e relatividade. Antes de entrarmos na física quântica, precisamos entender como o tempo era, e ainda é, compreendido na física clássica e na teoria da relatividade. Para Isaac Newton, o tempo era absoluto. Era como um palco onde os eventos aconteciam, correndo sempre da mesma forma para todos os observadores. Passado, presente e futuro eram bem definidos. Essa ideia funcionou por séculos, mas tudo mudou com Albert Einstein. Na teoria da relatividade restrita, ele mostrou que o tempo é relativo. O tempo pode passar mais devagar para alguém que se move a velocidades próximas à da luz. Já na teoria da relatividade geral, o tempo também se curva com a gravidade. Quanto mais intensa a gravidade, mais devagar o tempo passa. Um relógio perto de um buraco negro, por exemplo, marca o tempo de forma diferente de um relógio na Terra. Essas descobertas mudaram a forma como pensamos o tempo, mas ainda estamos falando de escalas grandes, macroscópicas. O universo das partículas, no entanto, tem suas próprias regras. O tempo no universo quântico. Na física quântica, as coisas são bem diferentes e muito mais estranhas. Partículas subatômicas, como elétrons e fótons, não seguem trajetórias fixas. Elas existem em estados de superposição, ou seja, podem estar em vários lugares ou estados ao mesmo tempo. E o mais intrigante, elas podem estar em diferentes momentos simultaneamente. Segundo alguns físicos, como Carlo Rovelli, o tempo não é uma propriedade fundamental do universo. Em sua teoria chamada gravidade quântica em loop, Rovelli propõe que o tempo é uma ilusão que surge quando observamos sistemas complexos. Em níveis quânticos, não existe uma ordem universal de eventos. Isso significa que, em escala quântica, não há passado, presente ou futuro como conhecemos. Um estudo publicado em 2019, conduzido por uma equipe internacional, demonstrou que é possível inverter a ordem temporal entre dois eventos em um sistema quântico. Ou seja, em vez de o evento A causar o evento B, os dois podem se influenciar mutuamente, como se o tempo estivesse oscilando entre direções. Essa reversibilidade do tempo em nível quântico não significa que podemos construir uma máquina do tempo amanhã, mas revela que o tempo, em sua essência, pode ser mais flexível do que imaginamos. Como isso afeta as viagens espaciais? Agora que começamos a entender como o tempo se comporta em escalas quânticas, surge a pergunta: como isso pode afetar o futuro das viagens espaciais? O maior desafio das viagens interestelares é a distância. Mesmo a estrela mais próxima, Próxima Centauri, está a mais de 4 anos-luz da Terra. Com a tecnologia atual, levaríamos milhares de anos para chegar lá. A relatividade já nos dá uma pista. Viajantes em alta velocidade experimentariam o tempo de forma mais lenta. Uma viagem que parece durar alguns anos para quem está na nave pode representar décadas ou séculos na Terra. Mas isso ainda não resolve o problema da distância absurda. É aqui que a física quântica pode entrar como uma possível aliada. Com o avanço dos estudos em entrelaçamento quântico, aquele fenômeno em que duas partículas compartilham o mesmo estado, mesmo que separadas por bilhões de quilômetros,
Cientistas começaram a especular sobre formas de comunicação e talvez até transporte através de canais quânticos. E mais, conceitos como buracos de minhoca, pontes teóricas no espaço-tempo, podem ser viabilizados se entendermos melhor como manipular o tempo e o espaço em escalas quânticas. As pesquisas mais recentes. Nos últimos anos, centros de pesquisa como o MIT, a Google AI, o CERN e a Universidade de Maryland vêm realizando experimentos que tocam diretamente nessa fronteira entre tempo, física quântica e aplicações tecnológicas. Em 2020, um experimento conduzido pela IBM simulou a reversão do tempo em um computador quântico. Apesar de ser algo controlado e altamente restrito, foi a primeira vez que um processo foi matematicamente revertido no tempo de forma artificial. Em paralelo, físicos teóricos estão estudando os chamados circuitos causais indefinidos, onde a ordem dos eventos depende do observador. Isso sugere um universo onde a causalidade não é rígida, mas flexível, o que impacta diretamente como poderíamos manipular o tempo e o espaço. Essas ideias estão longe de serem aplicadas em espaçonaves, mas são os primeiros passos para um novo entendimento da realidade. E como sabemos pela história da ciência, ideias radicais de hoje podem ser as tecnologias do amanhã. Tempo, consciência e realidade. Uma questão que começa a surgir com essas descobertas é: se o tempo é uma ilusão quântica, o que isso significa para a nossa consciência? Algumas interpretações da física quântica, como a do físico David Bohm, sugerem que a mente e o universo estão interconectados em níveis profundos. Se o tempo é uma construção emergente, então nossa percepção linear do tempo pode ser apenas um modo limitado de compreender uma realidade muito mais ampla e atemporal. Isso levanta possibilidades filosóficas profundas. Será que, em algum nível, já estamos conectados com o futuro, ou com múltiplas versões de nós mesmos espalhadas por diferentes linhas do tempo? Essas são perguntas que a ciência ainda está tentando responder, mas que mostram como o estudo do tempo ultrapassa a física. Ele toca a essência da nossa existência. O tempo pode não existir, como pensamos. Se todas essas teorias estiverem corretas, se o tempo não for absoluto, nem linear, nem constante, então tudo o que conhecemos, desde história até física, precisará ser reescrito. Teorias como a gravidade quântica em loop, a teoria das cordas e a teoria da causalidade quântica estão, cada uma à sua maneira, tentando unificar o tempo com as outras forças do universo. E embora nenhuma delas tenha sido comprovada definitivamente, todas apontam para um fato intrigante. O tempo pode não ser uma característica fundamental do universo. Ele pode ser apenas uma sombra, um reflexo de algo mais profundo, mais verdadeiro. E se conseguirmos compreender isso, se conseguirmos manipular o tempo como manipulamos o espaço, estaremos muito mais perto de fazer o impossível: viajar para as estrelas. O tempo é, talvez, o maior mistério do universo. E quanto mais a ciência avança, mais percebemos que ele não é o que pensamos. Na física quântica, o tempo pode se dobrar, sumir ou até se inverter. E é justamente nesse caos aparente que pode estar escondida a chave para o futuro das viagens espaciais. E quem sabe, para entender o próprio universo. Se você gostou desse mergulho no desconhecido, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar explorando comigo os grandes mistérios da ciência e da existência. Comente aqui embaixo. Você acredita que o tempo é real ou apenas uma ilusão? Até o próximo vídeo. E lembre-se, no mundo quântico, até o tempo pode ser relativo.